Olá, pessoas queridas! Sejam bem-vindas a Dada Viver Bem. Eu sou Damares Lombardo e este é o meu canal onde eu dou várias dicas saudáveis, tanto de receitas saudáveis como dicas do que fazer, como cozinhar. E hoje eu vou dar uma dica super especial para vocês de como cozinhar as leguminosas. Isso é uma coisa super importante, principalmente para quem sofre de intestino irritável, gente. Sabe aquela síndrome de intestino irritável? Sim, tem muita gente que sofre desse distúrbio, inclusive eu. Então, eu sei perfeitamente o que me faz mal e o que não me faz bem. Então, eu sei como cozinhar as leguminosas e é para isso que eu estou aqui, para ajudar a vocês. Mesmo que não sofre de intestino irritável, tem sempre um incômodo, não é? Assim, quando come, se sente inchado, porque não sabe como fazer a preparação e nem como cozinhar as leguminosas. Então, muitas vezes as pessoas terminam deixando de comer esse alimento que é tão importante para a nossa dieta, porque não sabe cozinhar e termina passando mal e etc. Diz, não vou mais comer isso porque me faz mal e etc. Mas é super importante. É cheio de proteínas, é rico de proteínas vegetais e é importantíssimo justamente para quem come pouca carne, para quem não come carne ou para quem não come carne vermelha, como eu como só carne branca. Então, preciso comer sim leguminosas. E para isso eu tive que aprender como cozinhar esses grãos para não ficar mal. E o que acontece, gente? O grande problema das leguminosas é que ela contém a lectina. A lectina é uma substância presente nas leguminosas e que serve, inclusive, de proteção contra fungos, como bactérias, né, gente? Porque a natureza é maravilhosa. Então, existe isso nesses grãos. Só que para nós, seres humanos, não faz muito bem. A gente não consegue digerir. Aliás, ela inclusive é chamada de antinutriente, justamente porque não nos faz bem. Então, para fazer com que ela seja, para que as leguminosas se transformem em nutrientes poderosos e bons e ricos para nós temos que fazer todo um processo para que essas leguminosas sejam de fácil digestão. E eu vou dar essa dica para vocês de como fazer. E fica aí até o final porque eu vou dar uma dica super importante sobre o que colocar quando vocês vão cozinhar as leguminosas, porque a gente está sempre acostumado a pensar que só existe a folha de louro e outras ervas que é pra gente colocar para melhorar a digestão. Não, existe outra coisinha que eu vou dar um bônus no final. E também o fitato, né, gente? O fitato, ele é presente na casca das leguminosas e ele também faz muito mal, ele provoca muitas gases e automaticamente muitas dores abdominais, ok? Então, o que precisa? A gente precisa saber que é necessário fazer um processo para antes de chegar a cozinhar as leguminosas. Que inclusive as leguminosas, as lectinas são presentes também em outros alimentos, tá? Como batata e outras coisas mais, berinjela, etc. Só que em quantidade menor. Só que nas leguminosas é o contrário, a quantidade da lectina é muito alta, então a gente tem que realmente eliminar. E como é que a gente elimina? A gente vai eliminando, deixando de molho. E existem vários tipos de leguminosas. Existe o feijão, tem vários tipos de feijão. Depois nós temos grão de bico, depois nós temos a soja, depois que também a soja acho que também parte também do feijão. Temos as lentilhas. Então nós precisamos saber como cozinhar essas leguminosas. A lentilha, por exemplo, é aquela que pode ficar menos tempo, tá? Então a lentilha você pode deixar até 24 horas, tá bom, 24 horas, menos a lentilha, aquela laranja, porque ela não tem casca. Então aquela vocês podem deixar 8, 6 horas, que tudo bem. Mas as outras tem que deixar pelo menos 24 horas. O grão de bico, 48 horas, não menos do que isso. Tem que ser deixado esse tempo. E o feijão também tem que ser deixado 48 horas. Só tem um feijão que não é necessário ficar 48 horas de molho, que é o feijão fradinho. Porque se a gente apertar, a gente já vê que ele é mais molinho. Então não é necessário ele ficar esse tempo todo na água. Em 24 horas ele já está bom. Os outros feijões precisa. O que vai acontecer durante esse período que essas leguminosas estão de molho?
elas vão começar a brotar, vão começar a germinar. Alguns feijões vocês vão ver que vai até depois de 48 horas, vai começar a sair o brotinho. Outros não, mas outros vocês vão ver que aparece. O grão de bico, por exemplo, não aparece, tá? É difícil que ele apareça, mas o feijão é mais fácil. Isso o que acontece? Dessa leguminosa que era seca, ela está começando a dar vida, porque em contato com a água, ela absorve a água, ela começa a aumentar, ela dobra da quantidade que ela estava e ela começa a dar vida. Então aí que começa a germinar, então aí que começa a fazer bem para o nosso organismo, ok? Então é importantíssimo a gente fazer isso. E durante esse tempo que está de molho, a gente tem que ir trocando de água. Então, por exemplo, aquilo que vocês estão deixando 48 horas, no primeiro dia, 24 horas, vocês trocam 3 vezes. A água, dá uma passadinha embaixo da torneira, tira aquela água que estava lá e troca. No outro segundo dia, mais 3 vezes. Então, em 48 horas, vocês vão trocar umas 6 vezes a água. Se quiser trocar mais, pode trocar. O feijão fradinho, a lentilha, 24 horas vocês podem trocar 3 vezes a água. Vocês vão perceber que quando vocês forem trocar a água, tem uma espuminha. É isso que está saindo. A lectina está praticamente eliminando, ela está saindo, né, do grão. E essa espuma a gente tem que tirar para ela não ir para o nosso organismo quando a gente comer. E é importantíssimo, ok? Depois disso, a gente vai passar embaixo, a gente vai eliminar quando a gente for cozinhar, a gente vai jogar essa água fora, vai passar embaixo da torneira, dar uma boa de uma lavada, tirar essa água todinha, vai colocar na panela, água fria, nada de água quente, ok? A gente vai colocar água fria e não se coloca sal. O sal demora mais tempo para cozinhar, não é bom. A gente vai colocar água fria, vai colocar o dobro de água e a vantagem é que a gente vai vendo qual é o ponto certo do grão. Se ele já está muito mole, se está ficando muito mole, se ele ainda está muito durinho, porque também o grão ele não tem que ficar totalmente despedaçado. E muitas vezes acontece isso, né? Pela nossa surpresa, a gente abre a panela de pressão, o grão está totalmente despedaçado. Então, se você deixar esse tempo todo de molho, que eu estou dizendo para você, você não vai correr esse perigo de ficar muito tempo esperando cozinhar na panela normal, vai cozinhar no tempo certo e vai correr tudo bem. Eu aconselho a fazer bastante cada vez que faz, porque como tem esse processo que, né, é um pouquinho longo, de 2 dias, né, 48 horas ou 24 horas, às vezes a pessoa acha que é cansativo, tem gente que trabalha e às vezes não dá tempo de ficar trocando a água, então nesse caso eu aconselho trocar água de manhã, pelo menos de manhã e à noite. Então é melhor fazer bastante e depois congelar as porções, pôr no congelador. E assim você já tem a porção certa, separa as porções certas para as refeições e vocês já sabem o que já está no congelador e sabe como é que vocês vão gerir durante a semana a dieta, a refeição de vocês, ok? Gente, existe uma super dica que eu vou dar agora para vocês, chegou a hora do bônus, que é uma alga que ajuda muito a eliminar tanto a lectina como o fitato. Que inclusive, gente, o fitado, voltando um pouquinho para trás, o grão de bico, se vocês quiserem tirar, para quem sofre de síndrome de intestino irritável, se vocês quiserem tirar a pele antes de cozinhar, depois que deixou esse tempo todo de molho, é melhor ainda, tá? Para quem sofre de intestino irritável. Mas tirar a casca do feijão é meio complicado, né? Então eu sugiro que, se quiser, pelo menos do grão de bico, dá para tirar mais facilmente a casca, tá? É só fazer assim que a casca sai mais facilmente, ok? Então vamos voltar ao nosso bônus. Eu estava falando para vocês que existe uma alga que ajuda muito a eliminar a lectina e o fitato. Essa alga ela pode ser colocada junto com as leguminosas durante o período de molho, mas cada vez que troca a água vai perdendo. Então eu prefiro mesmo colocar só no momento que eu coloco para cozinhar no fogo. Esta alga se chama kombu e é isso aqui que vocês estão vendo. Tem até um cheirinho de peixe. É bem do mar, né? Claro. Essa alga ela ajuda muito
ela é encontrada em lojas de produtos orgânicos ou biológicos. E para vocês terem uma ideia de quanto usar, aqui, por exemplo, eu vou usar 250 gramas de grão de bico que eu vou cozinhar e vou usar 400 gramas de feijão fradinho hoje, né? Então já deixei de molho. Então aqui nesse caso a gente coloca mais para aquele que tem quantidade maior. Então eu vou colocar um pouco mais no feijão fradinho porque tem 400 gramas. E o grão de bico tem 250 gramas, então eu coloco um pouco menos, ok? Então a divisão é mais ou menos essa. Eu coloco esse pedaço no grão de bico, coloco esse pedaço no feijão fradinho, ok? Dá uma lavadinha antes, passa embaixo da água, só para tirar um pouquinho o excesso, sei lá, do sal, uma coisa ela tem um pouquinho de sal, mas não, isso não vai ser liberado assim pra gente sentir esse sabor de sal no alimento. E essa é a dica, não deixem de fazer grão de bico, não deixem de fazer feijão, não deixem de fazer lentilha, façam esses alimentos, comam, porque é muito importante para nossa dieta. A proteína vegetal faz muito bem para o nosso organismo, mas é importantíssimo saber como eliminar essas substâncias, gente, porque mesmo que vocês não sofram de intestino irritável, um dia isso vai começar a prejudicar a saúde de vocês, principalmente o trato intestinal, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado da dica. E a folha de louro também eu coloco, tá? Eu coloco os dois, por segurança, sofrendo de intestino irritável, eu uso os dois. Então fica a dica, espero que vocês tenham gostado e tudo de bom e fiquem bem. Até a próxima, tchau!